bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso Tricolor de Aço para vocês. Buscando reforços na temporada após anunciar o volante Emanuel Martinez, Fortaleza considera retorno de Renato Kaiser. Daverson na mira? Trago detalhes sobre estas situações. Júlio Furque, atacante do Santos, segue negociando com o Tricolor de Aço. E mais, Leão definido para o jogo contra o Potosí. Boca Juniors vence o Trinidense e assume a liderança do grupo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, sigo melhorando da minha voz, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e já vamos direto para as notícias de hoje sem perder tempo. Galera, o Fortaleza anunciou o volante Emanuel Martinez ontem e o César Luiz Melo trouxe uma atualização sobre a chegada do jogador. Eu vou trazer aqui para a tela. Emanuel Martinez chegará a Fortaleza na sexta-feira para iniciar os exames médicos. Conforme previsto, o clube comprou o passe para ele e seu contrato será até dezembro de 2027, certo? Então tá aí, a Martinez só chega na sexta, muito provavelmente deve ficar de fora do jogo contra o São Paulo, quem sabe faça a sua estreia no jogo do meio de semana que vem contra o Cruzeiro na Arena Castelão, ou quem sabe apenas no sábado contra o Altos pela quarta de final da Copa do Nordeste, tá? E após o anúncio do Martinez, o Fortaleza continua no mercado e quer mais 3 reforços. Saiba as posições. Vamos lá. Após anunciar a contratação do meio-campista argentino Emanuel Martinez, Fortaleza quer mais 3 contratações na janela de transferências nacional, que segue aberta até próximo dia 19, sexta-feira da semana que vem. Um lateral esquerdo e 2 centroavantes. Com Bruno Pacheco e Escobar no elenco, o Tricolor já desejava mais um defensor para a posição na janela anterior. Carência que foi suprida com a chegada por empréstimo de Tauan Lara, que já pegou o B. Ontem surgiu uma conversinha de que o Escobar pode estar deixando Fortaleza também. Então é um problema. Sobre os 2 centroavantes que o Fortaleza busca, eu vou trazer aqui detalhes sobre um possível retorno do atacante Renato Kaiser, que jogou o estadual pelo Criciúma, fez alguns golzinhos e pode ser que volte ao Fortaleza. O Renato Manso comentou ontem no Futebolês e eu trago em detalhes para vocês. E aí, cara, surgem 2 nomes, né? Surge o Furque, que é o atacante do Santos, 34 anos, argentino, que é um jogador, inclusive, que a torcida do Santos tem um apreço, gosta, e o Kaiser, a volta do Kaiser, que seria realmente uma reviravolta nessa história. O futebol, ele é tão maluco de um jeito que quem imaginaria, no meio da temporada, que o Fortaleza melhora o seu elenco, né, que faz investimentos. Fortaleza chegou hoje entre os 10 clubes que mais investiram em contratações no ano. Passa o Grêmio, né? Passa o Grêmio. Quem diria que o Thiago Galhardo sairia no meio do ano, nem no meio do ano ainda, e o Kaiser poderia ser uma possibilidade de retorno. E aqui eu não tô... Kaiser? Kaiser. Estão falando de Kaiser pra voltar? Kaiser pode há uma possibilidade do Kaiser voltar. Não. Pois é, rapaziada. E conversando com o Renato em off depois, a questão é a seguinte: existe possibilidade sim do Kaiser voltar a jogar pelo Fortaleza agora. Ele está em pauta como discussão pela diretoria de futebol. Porém, a gente não tem como dar certeza se ele é prioridade ou não para retornar agora para o Fortaleza. Eu já quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo. Você é a favor do retorno do Renato Kaiser ou não? Vale ressaltar que ele saiu brigado, né, com a comissão técnica, esculhambando Deus e o mundo no Fortaleza. E o Leão emprestou ele para a Coreia, aí se lesionou lá, voltou, foi para o América Mineiro, não fez nada no América Mineiro, e aí agora tá lá foi campeão estadual, né, junto com o Tobias Figueiredo no Criciúma, fez uns golzinhos, foi peça importante ali, não foi titular, mas foi peça importante na campanha do título estadual do Criciúma. Eu particularmente não sei se seria interessante o retorno do Kaiser, mas essa eu vou deixar com vocês. Comentem aqui abaixo. O outro atacante, centroavante, que o Fortaleza está atrás, é o Júlio Furque, do Santos, noticiado ontem em matéria do Afonso Ribeiro. E ontem nós trouxemos para a live o meu parceiro do canal
Filho de Peixe, que é um canal do Santos, o Andrezão, e ele trouxe detalhes sobre a negociação. De forma oficial, a direção do Santos não confirma, não diz se são conversas iniciais, não diz se são conversas avançadas, mas o que todo mundo que cobre o dia a dia do Santos sabe tem a proposta, que elas estariam acontecendo desde o fim dos estaduais e que existiria essa conversa. Agora, é importante passar para o torcedor, para aqueles que nos acompanham agora, o presidente Marcelo Teixeira, do Santos, né? Para quem não conhece, velho conhecido que voltou ao comando do Santos, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, por enquanto nós temos uma situação financeira um pouco mais confortável até setembro. Então, quero passar para o torcedor santista que a gente não está nos nossos planos se desfazer de jogadores agora, porque nós temos uma situação um pouco mais tranquila. E prometeu, inclusive, melhorar o elenco com outras contratações. Então, é o seguinte, o Furt tem contrato até julho de 2025 e, aparentemente, a gestão do Santos tem uma postura, neste momento, de não se desfazer de jogadores, porque é o seguinte, PM, o Santos chegou na final do Paulistão, tem um elenco bom, mas tem carências. E uma das carências é, inclusive, a posição de camisa 9. Não me parece, eu não tenho elementos neste momento para dizer que o Santos vá facilitar a negociação com o Fortaleza. Tá aí a informação sobre a negociação. E que características tem Julio Furque para ajudar o Fortaleza? É um jogador que consegue fazer uma parede, parece ser aquele jogador meio desengonçado, mas eu enxergo nele um jogador com técnica. Não vai ser aquele jogador que vai especular muito o jogo fora da área, mas ele consegue ser útil. Agora, ele é um jogador que precisa ser abastecido e parte dos números dele, que alguns consideram ruins, no Santos, principalmente esse ano com o Carille, se deve ao fato do Furt não ter sido aquele jogador da última bola. O esquema do Santos era um jogo de muita ligação direta, em que ele fazia a casquinha, ele fazia o pivô, e as jogadas se desenvolviam através do Juliano, do Guilherme e do Pedrinho. E no ano passado era diferente, era assim, joga no Furt que ele vai concluir. E ele fez 3 gols decisivos, contra o Grêmio na Vila Belmiro, contra o Bahia e contra o Goiás. Gols que poderiam ter salvo o Santos, foram 3 gols decisivos. Nesse ano mudou, ele estava preparando as jogadas. Então, em resumo, para fechar minha participação, se o Fortaleza quiser um jogador, um bom finalizador, se o Fortaleza tiver condição de ter um meia que cria jogadas para o Furt, para uma bola lançada, para ele finalizar, um bom cruzamento, laterais que chegam, jogadores que possam usufruir, aproveitar essa característica de um finalizador nato dele, o Fortaleza pode ter um bom jogador. Agora, se for aquele esquema de contra-ataque, não é a dele. O Furt não ganha de quase ninguém na corrida, porque é um centroavantão de 1,90 m, de muita força física. Mas se precisar de um finalizador, é por isso que eu gosto dele, porque quando precisou, com 1, 2 chances, ele coloca a bola no barbante. Então tá aí, curtiu as informações do André sobre o Furt? Comente aqui abaixo. André, tamo junto, obrigado demais pela ajuda, tá? E pra finalizar o vídeo de hoje, teve até um boato aí sobre Daverson no Fortaleza, né? Porque ele seguiu o Caleb, o Tinga e o Hércules, mas galera, isso aí não significa nada, né? Seguir o outro Instagram não significa nada, certo? Vamos apurar e ver o que acontece. Bom, Fortaleza definido pro jogo de hoje contra o Potosí, deve ir a campo com João Ricardo, Brits, Kusevich e Tite, Tingas é o Wellison, Sacha, Hércules e Bruno Pacheco, Lucero e Marinho. O Potosí deve ir a campo com Mustafa, Baldomar, Maxi Ortiz, Cabreira, Restrepo e Leanhos, Gustavo Cristaldo, Saulo Guerra, Azog e Galindo, Facundo Calerro é o centroavante. Então tá aí as duas equipes definidas para o jogo de hoje. E por falar em Sul-Americana, ontem o Boca Juniors venceu e pelou um pouco, viu, para vencer o Sportivo Trinidense 1-0, o golzinho ali na metade do segundo tempo, mas foi sofrido, viu? Com o resultado, o Boca assume a liderança do grupo e o Fortaleza precisa, no mínimo, empatar o jogo de hoje para retomar a liderança, mas a gente espera que o Fortaleza vença, né, para chegar a 6 pontos, ultrapassar o Boca e se manter firme na liderança rumo à classificação. Curtiu? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, moçada, é isso, um videozinho rápido. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. A gente se encontra hoje mais cedo, tá? Nosso esquenta pré-jogo antes de sair pro Castelão, no Expresso e na Guigui. O link já tá criado, ativa o lembrete. Valeu, falou e tamo junto!